Olá pessoal, bem-vindo ao Hashtag Sal Responde ao vivo. E hoje aqui com o Hélio, vocês todos conhecem, eu acho, né? Dispensa apresentações. Boa noite pessoal, obrigado pelo carinho. Bom, você sabe, o Hélio passou 9 anos da vida dele dando a volta ao mundo. Tem muitas histórias para contar, tem um vídeo dele que vocês... muita gente já deve ter assistido, né? Que sobra de uma viagem no nosso canal. E eu tô aqui para conversar com ele e tô esperando que vocês mandem aqui no computador na frente aqui e vendo perguntas que vocês podem mandar para mim ou para ele pra gente responder. Eu acho que é um jeito mais fácil de fazer o hashtag Sal Responde, né? E muito mais legal, porque a gente já responde na hora e tal, né? Então... eu vi que a música aqui tá tocando, acho que já parou. Então é o seguinte, a primeira pergunta que eu queria fazer para o Hélio é... Hélio, você, depois do programa, que você sentiu assim, o que as pessoas falaram sobre a tua viagem, as coisas que você falou, o que mudou para você? Mudou muito. Em primeiro lugar, acabei ganhando uma porção de amigos e pessoas fantásticas que eu jamais teria conseguido atingir se não fosse o programa. Esses amigos mostraram, sem exceção, que têm amor ao mar. E eles queriam trocar os desejos ou as experiências deles com a minha experiência, muitas vezes me dizendo, Hélio, que caminho eu tomo, como é que eu faço, não sei o quê. E as coisas são bem simples, é realmente um problema de ir e nada mais. E essas pessoas se tornaram amigos. E quando eu lancei o livro, eu não pensei que o livro fosse ter o sucesso que teve. E isso foi uma coisa que me emocionou muito, porque, caramba, são pessoas que eu não conhecia, e muitos não conheço pessoalmente, no entanto, é como se eles fizessem parte da minha vida. Isso é muito, muito, muito bonito, né? Que legal, cara. Aqui tem uma pergunta já do Jorge que eu achei legal, que é assim... Hélio, o que você diria para quem tem o sonho de morar num 30 pés, mas atualmente tem um dinghy? Essa é muito fácil. Compre um 30 pés. Simples. Cara, num 30 pés dá para você dar volta ao mundo numa boa, dá para viver legal. 30 pés é um baita espaço. Antes da indústria do charter meter na cabeça das pessoas que barco tem que ser grande, tem que ter 40 pés, 50 pés, 60 pés, tinha
Quantas pessoas que deram volta ao mundo e viveram num 28 pés? Olha o cabinho, olha o cabinho. O que ele fez com aquele 28 pés dele, 30 pés, coisa assim, que ele mesmo desenhou e construiu? Caramba, esses caras são fantásticos, né? Então, não vai pela mania de grandeza, não. Barco maior, problemas maiores. E bom, outra coisa que a gente vem conversando sobre isso, né? E não sei o quanto você já contou essa história, mas me fala do teu próximo passo, né? O que você vai fazer de aventura. E a Bruna aqui perguntou sobre o treino do Canadá, que faz parte dessa história. Então você já conta pro pessoal como é que foi. Não, então, minha próxima aventura vai ser a realização de um sonho que eu venho acalentando há mais de 6 anos. Existe uma parte do planeta onde velejar é extremamente difícil, que é a passagem Northwest. É sair da Groenlândia e chegar até o Alasca velejando. O primeiro cara que fez isso foi Roald Amundsen, em 1906. Ele levou 3 anos para conseguir descobrir esse caminho. Antes dele, todos os que tentaram ou falharam ou morreram. Para você ter uma ideia, em 1845 teve uma expedição famosa, a de Franklin, onde morreram mais de 245 pessoas, se não me engano. E houveram casos de canibalismo, em suma, foi um negócio trash. Então, eu quero fazer a passagem Northwest. Só que para fazer a passagem Northwest, a experiência que você precisa ter é bem diferente do que a experiência que você adquire fazendo a velejadinha de volta ao mundo com os alísios, o vento de alheta, temperatura gostosa porque você está entre os trópicos. Não, lá a coisa é bem diferente. Então, é necessário conhecer, estudar, treinar. E agora estou indo para o Canadá, fiz contato com alguns caras sensacionais que estão sendo meu anjo da guarda. Aliás, olha, para todo mundo, na hora que vocês tiverem um tempinho, entra na internet e busca um cara que se chama Matt Rutherford, é o sobrenome dele. Esse cara, em 2011, com um barquinho de pouco mais de 30 pés, olha aí você que vai morar no 30 pés, ele foi o único até hoje que deu a volta da América inteira, ou seja, ele fez a passagem Northwest lá em cima, desceu até Cape Horn e voltou para os Estados Unidos sem tocar terra. 304 dias. Chegaram até a fazer uma missa de corpo ausente, achando que ele tinha batido as botas. E o cara foi encontrado velejando tranquilo no Pacífico. Pois é, a minha próxima aventura é isso, é dar a volta inteira da América, inclusive com a terrível passagem Northwest. Mas eu acho que eu consigo fazer sim. E é pau na máquina. Eu tenho uma pergunta, cara. Porque assim, eu sei que quando você está fazendo longas travessias, né, você veleja pelado, né? Não, lá não. Então, não tá no Polo Norte, você vai pelado também? Não. Inclusive com roupas daquelas que te fecham até o pescoço, etc. Inclusive o barco por dentro, você tem que forrar a sala. Vou ter que pôr um desumidificador, porque a umidade relativa do ar lá é sempre acima de 88%, 90%. É o grande Ao problema. contrário da Antártida, né? É. Que é seco. O Matt me disse, olha, frio você aguenta, mas a umidade é terrível. Então você forra a sala, tranca todas as saídas e entradas de água, porque senão elas congelam, te estouram os canos e o barco afunda. Você não usa banheiro, não usa os quartos. Quanto menor o ambiente que você tiver que aquecer, menos energia você precisa. Sim. E aí, você vai. É fácil. Não vai ser fácil, mas eu acho que vai. O Lucas Pagani perguntou aqui, Hélio, você também faz as travessias pescando? Digo isso porque o senhor já só navega sozinho. Eu nunca pesquei na minha vida. Uma única vez que eu tentei pegar um peixe, eu olhei para ele, fiquei com dó e joguei de volta na água. Mas eu te dou uma boa notícia, Lucas. Peixe e lula entram sozinhos no barco. Então, eu como lula fresca quase todos os dias, peixe fresco. Eles voam, lula voa. E aí você come. Poxa, esse é o meu problema, porque assim, você não encontra cabra e vaca pulando. E como eu não como peixe... Olha lá do gaúcho, poxa, carne pra mim só... Putz, cara... É complicado, tem que levar tudo. E
E aqui tem o... Essa aqui já foi, peraí. Tipo... o Pedro Rodrigues pergunta: quais foram as coisas mais difíceis na viagem? As coisas mais difíceis na viagem? Pô, essa pergunta é difícil. Nada foi difícil, foi tudo tranquilo. Mesmo quando você pega mau tempo, esse tipo de coisa, é tranquilo, você aguenta, você supera. Não, olha, faça, você vai gostar. Não tenha medo. E não fica ouvindo muitos caras, leva peça disso, peça daquilo. É muito importante que o barco esteja bem antes de começar a viagem. Não se esqueça, se o barco está bem, ele vai chegar e você vai chegar. Se o barco está mal, meu amigo, você vai perder a vida. Só isso. Sim. E aí, aqui tem um fla-flu, nossa senhora. Tipo, multicasco ou casco simples? Qual o melhor, Hélio? Eu amo catamarãs. O Marcelo Fidelis que mandou. Marcelo, eu amo catamarãs. O catamarã é mais inteligente que o monocasco, anda mais, é mais confortável para viver. Mentira que ele não é bom de orça, mentira. Quem fala isso é porque nunca estudou vento aparente. Ele orça muito. Ele só tem 2 defeitos. Como ele tem muito espaço, a turma carrega muito o barco. E aí ele fica pesado e não anda. Então o segredo é esse defeito dele. Como ele tem muito espaço, é mais difícil você se policiar e não colocar bugiganga a bordo. Agora, o maior defeito do catamarã, para mim, é o preço, cara, que está longe do meu bolso. Esse é um pequeno detalhe ainda que... Assim, ainda mais, acho que principalmente para morar, é fantástico. Você tem um espaço gigante, assim, né? Para quem gosta de espaço e tal. Agora, o problema é o preço, não só também de marina, né? Puxa, você vai chegar, ele cobra o dobro do espaço, assim. Mas é fantástico. Eu, se pudesse, teria um também, né? E o Roberto Lopes pergunta, Adriano e Hélio, quais os livros e filmes sobre vela que você recomenda? Começa você. Começa eu? Bom, Velejando Sozinho pelo Mundo com o Joshua Slocum é um clássico. É um clássico. É o primeiro cara que deu a volta ao mundo sozinho, né? Tem que ter, esse tem que ter. É muito bom, cara. E assim, a parte principalmente assim que ele passa pelo Brasil e pela Terra do Fogo ali, a gente conhece aqui, né? E é interessante ver o que ele acha da gente também. Eu achei um livro muito bom. E o livro do Hélio também. também acho. Não, você quer ver? Existem livros sensacionais, sim. Sem sombra de dúvida, o do Joshua Slocum, esse é um must. Não é? Se você achar, é difícil, mas se você achar o livro do Eric Tabarly, que te ensina as técnicas de vela, ele te ensina como parar, ainda com desenhos feitos por ele, nossa, esse livro vale ouro, é maravilhoso. E Eric Tabarly foi um grande, né? Agora, seria difícil só citar alguns. É grande a lista, sim. É grande. Sim. Aí tem uma outra aqui, ó, da Évida Elielton Xavier. Como foi sua viagem à Antártica? Que comenta no seu... Tomou sua bebida? Tomei a vodka, $3. e é legal. Um dia o Amir Klink me disse, Hélio, eu atravessei o Drake mais de 80 vezes. Sim. E só peguei pauleira em 2. Isto mostra a sabedoria do grande cara que é o Amir, tá? Só sai para pegar a porranca, sabendo que vai pegar a porranca, quem é idiota. É doido, Quem é idiota. Então, quando você vai numa região que é turbulenta, você tem que trabalhar muito bem, muito estreito com a previsão do tempo. Por exemplo, agora eu vou fazer a passagem Northwest. Então eu saio de Porto Belo dia 4 de março do ano que vem, subo, dou uma parada em Fort Lauderdale para colocar um desumidificador dentro do barco, depois eu paro na Groenlândia. Aí fico esperando a natureza abrir. Espero que a natureza abra. Nem todo ano abre, e às vezes ela finge que abre, mas aí se arrepende. E você toma na tarraqueta. Não é? Mas ela abre, aí eu sigo a rota do Amundsen. Quando eu chegar no Golfo de Amundsen, que já é na beira do Mar de Bering,
eu tenho quase 1.700 milhas com gelo do meu lado direito e terra do meu lado esquerdo. Iceberg que estão se soltando dessa calota de gelo, né? Iceberg que se soltam da calota de gelo até chegar no Estreito de Bering. Só que se eu não consigo chegar lá antes do dia 25 de agosto, 26 de agosto, eu não meto a cara nesse trecho. Sim. Eu busco abrigo, tiro o barco da água, cubro com alguma construção, porque senão a neve que vem, né, do céu esmaga ele pelo peso, e o ano seguinte eu recoloco na água e faço isso daí. Então, a travessia da passagem da Groenlândia até o Estreito de Bering, ou leva 34 dias, ou leva 1 ano e 34 dias. Não vou meter a cara no Mar de Bering na última semana de agosto para frente, porque eu sei que o vento mínimo é 60 nós. Uhum. E o Krapum não aguenta isso, coitado. Com ondas de lado, 60 nós, cara, não dá, né? E assim, obviamente é mais frágil por ser um barco de fibra e um barco de regata, né? A velocidade que ele tem te dá alguma vantagem para te aproveitar essas pernas? Se eu conseguir aproveitar dessa velocidade, sim, porque aí eu consigo reduzir o tempo entre a Groenlândia e o Golfo de Amundsen. Uhum. A desvantagem é que eu tenho, por causa do desenho do barco, eu tenho uma bolina de 2,5 metros. É raso lá? É raso. Tem trechos lá de 3 metros, mas tem muito bloco flutuando embaixo do nível do mar. Uhum. E você andar e bater num bloco de gelo, tá? Na bolina, ele te arrebenta o casco na parte da frente da bolina. Uhum. E assim, você contou pra gente o que sobra de uma viagem, em uma viagem que você fez para conhecer povos diferentes, culturas diferentes. Essa, você vai ter contato com culturas diferentes, obviamente, mas me parece que vai sobrar outra coisa dessa viagem. Sim. É muito difícil você descrever com palavras lugares que as pessoas nunca viram. Como é que você vai descrever nuances de gelo? Como é que você vai descrever nuances de vida naquelas regiões? Como você descreve para alguém aquelas baleias, os walnuts, que são aquelas baleias que têm aquele bico de 3 metros de comprimento, que, aliás, aquilo não é um bico, né? Aquilo é o canino esquerdo que cresce e ela fica com o lábio torto, assim, muito engraçado. Bom, mas se você filmar, as pessoas conseguem ver, e aí a imagem diz. Então, uma coisa que eu estou tentando fazer é aprender a filmar, buscar equipamentos. Aliás, eu tenho te explorado muito sobre isso, que você está ficando chateado. Não, imagina, é um prazer. E eu espero que a gente mostre alguma coisa no Hashtag Sal também aqui. Né? Então, você acha assim que nessa viagem você vai ir numa busca... Assim, é uma superação sua ou você quer ter experiência de estar lá e mostrar para outras pessoas? Ou para você? Não, isso é para também? Mim. É para mim. Sim. Eu creio que consiga. Vou tentar, estou treinando, são anos que eu estou treinando. Eu sei que eu vou conseguir. Não é? Sim. Pode ser que eu falhe, claro, não é? Porque não é fácil. Afinal, menos veleiros conseguiram fazer a passagem norte-oeste do que pessoas conseguiram chegar no topo do Everest. Poxa. Daí você tem uma ideia do quanto é difícil. A turma fala Cape Horn, Cape Horn, Cape Horn. Horn todo mundo faz, desculpa. Sim. Agora tem outra do Leandro Rebelo. Caramba, meu. Que saudade dele. A gente fez uma promoção junto com a Wind Charter e ele ganhou. A gente passou um fim de semana junto. Meu, um abração aí, cara. Um abração, Leandro. E ele perguntou... capitão, o cara sozinho uma viagem dessas, fala sozinho ou ouve coisas malucas em alto mar? Leandro, um super abraço, saudade tua, rapaz. Olha, as duas coisas. A gente fala sozinho, também fala com os peixes, com a natureza, e a gente ouve coisas estranhas. A gente ouve cantos gregorianos, a gente ouve a voz de pessoas queridas que já se foram. Claro que é fruto da imaginação, mas é uma sensação impressionante, impressionante. Legal. Aí, o Hugo Orbolato, que assistia a gente na EA Paraná, bem bacana,
E ele pergunta se já teve algum problema com piratas. Quase. 2 vezes. 2 vezes. E ambas na Venezuela. Uma foi na Ilha Margarita, que eu queria conhecer um lugarzinho lá, e quando eu cheguei acabei ficando amigo de um cara que estava no barco com as crianças, me tornei amigo dele, e o dia que eu fui sair de lá, os piratas vieram já com armas na mão para me assaltar, vieram com o barco em direção ao Crapum, e esse cara com um rádio disse, esse não porque é meu amigo, e eles desviaram e foram embora. Tá? Que era seu amigo? Aquele que eu achava que era um pescador, não era um pescador coisa nenhuma. O cara que você tomou café, não sei o que. Isso, que eu levei a bordo, que eu ensinei para ele a comer espaguete com vongole, porque ele só comia os mariscos sancochal, não é? Que eu dei balas para os filhos dele, Coca-Cola, etc. Eu não sabia, ele era um pirata, né? O amigo dos piratas, pelo menos. Caramba, que coisa. E outra foi na Venezuela, eu tinha parado num porto, na verdade parei numa marina, e do lado de lá do muro da marina havia 2 barcos de bandeira americana, e na noite antes de eu sair, os piratas escolheram o barco dos americanos em vez do meu. Claro, né? Uma bandeira americana é mais atraente do que uma bandeira brasileira. Lá tem dólar e mais na minha... motivo para viajar com bandeira brasileira. Aliás, olha, a bandeira brasileira é bem recebida em todo lugar do mundo. Impressionante. Impressionante. E aí, quando os piratas chegaram, um dos caras de um barco americano foi a bordo do outro barco para jantar. Os piratas chegaram e o dono do barco era um ex-combatente do Vietnã. O cara desceu, pegou a arma, trocou tiros com os piratas mataram um amigo dele e ele matou os 3 piratas. A embaixada americana teve que intervir, pegou o cara, mandou para os Estados Unidos, e os 2 barcos, só Deus sabe que fim levaram. Puxa. Aqui, o usuário Monte, o seu, pergunta, o nome dele é Uilame. Ele quer saber se dá para velejar, sobre segurança em velejar no Brasil. Bom, eu posso responder que no sul, assim, digamos, do Rio de Janeiro para baixo, você tem uma segurança razoável até, né? Mas tem pontos, por exemplo, dentro da Baía de Todos Santos, acho que é seguro chegar lá, em Marinas e tal, mas dormir fora do barco já não é legal. Canal de Bertioga, não. E eu tenho a impressão que depois, quando você chega na Amazônia, Macapá, aquele lugar é meio sinistro também, né? Foi lá que mataram o Peter Blake. E teve agora, ano passado, eu acho, não aconteceu nada, mas 3 barcos, 3 traineiras seguiram veleiros, né? Que conseguiram fugir e tal, então, assim, lá... para lá não. Mas aqui, assim, a maioria dos pontos tem alguns lugares que infelizmente é um pouco mais perigoso, assim, e talvez seja bom passar longe de terra, né? Aqui, tipo... O HTPC Sala, vai deixar de ser Crapum e vai usar um chart plotter ou não? Eu sou obrigado, a Marinha só me deixa fazer a passagem Northwest se eu tiver GPS e um telefone satelital, que não é o Iridium, é um da própria Marinha, que funciona muito bem naquelas regiões, e a cada 6 horas um amigo meu, Vicky, me passa as condições de gelo na frente, e eu passo para ele as minhas coordenadas, e a cada 12 horas eu entro em contato com a Marinha e digo, e eles me passam a meteorologia da frente. Isso é outra coisa interessante. A minha forma de velejar não funciona bem quando você está perto dos polos, porque perto dos polos as estrelas giram assim. Ao passo que quando você está entre os 2 meridianos, os 2 trópicos, as estrelas giram assim. Então, assim funciona bem. E tem um problema sério lá, não se esqueça que a bússola não funciona. Eu vou levar drones para filmar, e eu sei que eu vou perder drones, eles vão cair na água, eles ficam loucos. Você copia o cartão antes. Porque se você perder o drone com tudo lá, você perdeu tudo. Copio tudo. A cada decolada eu vou copiar antes, né? E quem tem um não tem nenhum. O Matt, aquele cara que deu a volta sozinho, né? Sim. Matt Rutherford, ele me disse que ele trabalha lá, né? Ele disse que por ano ele perde 2 ou 3 drones porque eles enlouquecem, mergulham, batem nos icebergs. Sim. É isso. E o Carlos Casanova, que é um cara muito legal, eu conheço ele,
Pediu... ele queria saber qual a espessura da tua mestra. Bom. Quando eu comprei o Crapum, ele tinha velas de competição. Nossa, que velas, cara, como ele orçava. Mas aí essas velas não duram muito, né? Agora eu tenho umas velas da Doyle, que são cortadas da Nova Zelândia, e são bem grossas, são feitas realmente para cruzeiro, elas são pesadonas. O barco não orça tanto quanto fosse para competição, mas numa dessa não é o que me preocupa, não é? Então, é uma tela bem grossa e uma coisa linda que elas têm, eu posso fazer o riso sem sair de dentro do cockpit. Isso é legal pra caramba. Genial. Porque quando você precisa fazer o riso, geralmente é quando tá pior, né? E sozinho é pior ainda, né? Aí tem uma aqui do Bruno Prisco Júnior. Um 26 pés, sai por Rio Grande e sobe a costa brasileira tranquilo? Olhando bem a previsão do tempo, né? Eu tenho um 25.4, quase 26. Dá pra ir, sim, né? Tipo, obviamente que um 34 é melhor, né? Mas, quer dizer... Navegação costeira faz bem. Olha a previsão do tempo, só num banco herói. Num banco herói que isso é bobagem. E assim, contra o vento, lá no sul, pelo menos agora eu passei por lá, eu acho que com 26 contra o vento é bem ruim, cara. É trash. Mas tem que esperar a favor do vento e assim, se o vento inverter e se estiver descendo, por exemplo, chegar uma frente fria, você vai ter que voltar, provavelmente. Né? Mas dá, só que você tem que ter noção do barco que você tem. Você tem que saber como ele... Não é para comprar isso aí, você tem que sentir, né? O Guilherme Reggiani ficou bravo com a gente, que a gente indicou os livros, mas não um filme. Então o filme, eu vou falar rapidinho, que eu acho que é bem legal, é da Expedição Kon-Tiki. Um há pouco que foi feito. Tem o original, também ganhou o Oscar de melhor documentário, na década de 50, acho que é isso. Mas o novo eu achei bem bacana, assim. E filme, você tem algum para indicar? Eu não assisto filmes. Então só esse. Deixa eu ver o que mais temos de pergunta aqui. Alguém já fez uma passagem com barco de fibra? Sim. Isso é direto. A passagem já? Não, ela está falando da passagem noroeste. Tá, passagem noroeste. O barco do Matthew é de fibra. Daqueles grossos, antigão, etc., mas é fibra. Vários fizeram, sim. Eu acho que foram 5 ou 6 que conseguiram fazer com barco de fibra. E o Monte Seu perguntou de novo, e 23 pés? Cara, também, eu acho assim, se é que tá falando da travessia, é possível também. Eu conheci um casal que fez, agora há pouco em Porto Alegre, só que tu vai ter que ter mais cuidado e prestar muito mais atenção, assim, né? É um barco, assim, o barco aguenta, o negócio é que você vai saculejar pra caramba, né? Olha a pergunta do Ian aí. Essa é capciosa. Como você passa a pegar barata? Essa eu não vou deixar. Não. Essa eu não vou deixar. É Pode chocar alguns ouvidos mais sensíveis, tá? E depois a gente tem um vídeo para tratar sobre isso. Tá? Um beijo. A Letícia Pereira. Eli, você sente falta de algo da vida convencional? Não. Ao contrário. Eu, quando estou na cidade, é que eu sinto falta do barco. Letícia, dormir numa cama que não balança é horrível. Puxa, uma pergunta aqui que o Vinícius William fez para mim, que é assim, alguém precisa de tripulante. Assim, ocorre muito de, às vezes, essa pergunta vem para mim, tipo, eu gostaria de ser tripulante. Só que o que eu recomendo é você procurar um curso de vela, sabe, assim, se enturmar e tal, porque é a mesma coisa que você convidar alguém, tipo, para ir para tua casa, sabe, assim, que você não conhece, ou coisa assim, tipo, então para entrar no barco, você, certamente, se fizer um curso de vela, se enturmar com as pessoas, cara, sei lá, tô falando curso de vela, mas ir a um clube, velejar com amigos que você conhece que velejam, sei lá, vai aparecer essas oportunidades vão aparecer, assim, naturalmente. Mas dificilmente você vai publicar na internet e vai aparecer. Porque até, por exemplo, quando é uma travessia grande, você não sabe se o cara vai surtar, se vai enjoar o tempo inteiro, sabe? Então, tipo, você... né? Se você permite, eu quero acrescentar uma coisa. Sim. Também recebo essa pergunta muitas vezes. Olha, se você vai lá para as Canárias, para a Ilha de Lanzarote, por exemplo, ou qualquer desses lugares que a turma costuma parar antes de atravessar o Atlântico para ir para o Caribe.
Lá para outubro, novembro, a quantidade de rapazes e garotas que se oferecem para ser tripulação para fazer a travessia é impressionante. E aí aparecem umas meninas lindas que dizem assim, ai, eu atravesso com você e não sei o que, barará. Você olha aquele pedaço bípede de mau caminho, aquela tentação forte, sabe como são essas coisas? Mas aí você para e pensa e diz, eu vou pôr a bordo alguém que eu não conheço o passado, vou viver num ambiente restrito como um barco durante 20, 25 dias, não sei se essa pessoa sabe velejar ou não, não sei como é a personalidade dela, não sei se ela usa drogas ou não, não sei como vai se comportar numa tempestade, não sei a experiência dela velejando. Sim. Ah, cara, é muito risco, por mais bonita que seja a menina. Agora, imagina você que é homem feio, se eu vou te querer a bordo. Não, mas falando sério, você entendeu? Tá certo o que o Adriano falou. É por aí. Não é? Frequentando lugares de vela e se enturmando com a galera. Esse é o caminho certo. O Ricardo te pergunta, qual é o sentimento de se orientar pelos astros no mar? Não é sentimento, é mais do que isso. Como as estrelas falam, simplesmente você olha o que elas têm a te dizer. Então, comece a olhar para o céu. Se você não mora numa cidade grande e tem a sorte de ver o céu, comece a brincar de olhar o céu. Comece a ver como é estar de bem com a natureza. E faça uma coisa maluca. Você tem uma câmera que você possa fazer aquele negócio que chama time-lapse? Isso. Pega essa câmera, não é? Põe no telhado de casa ou em cima de um pedaço de madeira no quintal, aponta ela para o Polo Sul e põe um time-lapse de, sei lá, 5 minutos, tá bom, mestre? E deixa ela ligada a noite inteira. E depois veja isto e você vai entender por que as estrelas te dizem onde você está. Você vai ver ela se mexendo, é só entender esse movimento e beleza, é maravilhoso. Cara, e aí o Gustavo Bitkin irritado, ele me faz uma pergunta que é o seguinte, como ficará o Capitão Café e os nossos deliciosos hambúrgueres durante esse período? Isso vão continuar existindo, vão continuar existindo. Não, vão continuar existindo. Vão continuar existindo. Na minha programação da viagem, eu estou automatizando e treinando bem a menina da cozinha e a coisa vai continuar funcionando redondinha. E de vez em quando eu venho, dou um pulinho, fico no Brasil 15, 20 dias e depois volto para lá, tá? Para onde o barco estiver. O usuário Meu Cotidiano pergunta, você acha muito arriscado comprar um veleiro com 30 anos? Eu acho que não. Não. Se está bem conservado, provavelmente com 30 anos já deve ter trocado o motor, né? Se não trocou, talvez seja um motor que tem que dar uma atenção, mas não, né? Uma coisa que me chama a atenção é que no Brasil a turma compra veleiro usado ou barco usado sem fazer o survey. Na Europa e nos Estados Unidos, ninguém compra um barco sem pagar um profissional que tem equipamentos que te permitem fazer a revisão do casco, a revisão de tudo que está lá dentro, e o cara te apresenta um relatório de 15, 20 páginas sobre como está o barco. E normalmente é negociado entre quem compra e quem vai vender o pagamento desse profissional, porque esse profissional cobra, dependendo do barco, de $1.000 a $2.000. O cara tira o barco da água, mede a espessura do casco a cada 5 ou 10 centímetros, vê se houve remendo, vê o estado da pintura, vê o estado dos anodos, vê o estado das terminações elétricas, se elas estão com zinabre, se não estão. Em suma, tem uma lista enorme. Aí o cara te dá o relatório e você compra se você quiser. E quem vende sabe exatamente o que está vendendo. Quer dizer, você não tem um armário que quando você abre tem esqueleto dentro. Agora, o fato de ter 30 anos não quer dizer nada. Absolutamente nada. Sim. Outra. Hélio, qual é o máximo de tempo que você ficou direto no barco? 27 dias. Que você não pulou para fora, para nada? Nada, sem ver terra e sem ver... Só céu e mar. Deixa eu ver aqui umas interessantes. Tem muitas, tá? Então não vai dar tempo de ver todas. Cadê? Quanto custou teu veleiro? Deixa eu ver. A quanto custa um veleiro? Deixa eu ver.
Quanto custa um veleiro para atravessar, fazer uma travessia? Ué, depende Tem do cara veleiro que você fez quiser. tem um russo que fez com 16 pés que ele construiu na... Verdade. Então, Ué, a Jennifer atravessou o Atlântico ida e volta num veleiro de madeira do avô dela, muito bem conservado, lindo. Era um veleirinho de madeira que sei lá eu quanto custa, né? Então, é preparar bem o barco, é ter certo, não é tanto o tamanho. Sim. O Anderson pergunta como está o mercado de manutenção no Brasil. Eu acho assim que tem bastante espaço, assim, porque tem certos lugares que tem pouca manutenção de veleiro ou às vezes tem profissionais excelentes, tem uns lugares que mais ou menos, né? Tipo, tem caras muito bons, mas que atrasam muito para chegar. Você marca no dia o cara não vai, sabe assim? E que são excelentes e tem outros. Eu acho que um lugar para fazer um serviço bom tem espaço, né? Pessoal, foi um prazer falar com vocês. Hélio, quer falar mais alguma coisa? Não, muito obrigado. Eu tomara que vocês tenham gostado. Eu quero fazer outros, trazer algumas pessoas que eu já entrevistei aqui também. Puxa, espero que a gente se veja em breve com o Sal Responde. Foi muito legal fazer, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Tchau.